Bom dia, são 7 horas, 1 minuto desta sexta-feira, 31 de janeiro de 2020. É o último dia do mercado de transferências, ou desta janela de transferências que então existe durante todos os meses de janeiro. E é então essa janela de transferências que se encerra e que traz novidades, como sempre, esses negócios do último dia, o Deadline Day, por exemplo, que existe no Reino Unido, mas cá por Portugal há sempre também novidades. E então as manchetes dos diários desportivos de hoje repartem-se por várias delas. Duas delas abordam a chegada por empréstimo de Diego Sousa, o internacional português avançado brasileiro internacional português, que representa o Shenzhen FC da China. E está, ou deverá ser jogador do Benfica por empréstimo de 1 ano. É essa a manchete do Diário Desportivo A Bola. Diego Sousa é reforço. Ponta de lança do Shenzhen FC chega por empréstimo de 1 ano. Hoje faz exames médicos, assina contrato e assiste ao Jogo da Luz. É esse encontro que terá lugar a partir das 19 horas. É o Benfica Bessade, que terá relato aqui, como é óbvio, na sua Rádio Estádio. Será relatado pelo Pedro Castro Alves, os comentários de João Pedro Valente. Então, a manchete do Diário Desportivo A Bola. Então, Diego Sousa é reforço. Também tem declarações de Bruno Lage: tenho soluções que me permitem resolver os problemas. Ora, no Diário Desportivo Record, Diego Sousa para hoje é a manchete com uma foto do jogador, neste caso ao serviço da Seleção Nacional. Chega por empréstimo, Águias pagam metade do salário. E a esse respeito, Bruno Lage disse que se estiver pronto a correr por nós, pode entrar nesta equipa. As palavras eram do técnico. Na altura não tinham um destinatário identificado, mas pelos vistos era para mesmo Diego Sousa. Também Pedrinho mais longe. Proposta do Benfica foi ridícula, disse empresário. E Derlis Meireles reforça a equipa B. São estas as manchetes dos diários desportivos A Bola e Record, que se repartem então, como já dissemos, por Diego Sousa. O Diário Desportivo O Jogo fala em jackpot no Minho. Os protagonistas são Francisco Trincão e Edmond Tapsoba. Então, Trincão segue para o Barcelona no verão. Tapsoba sai já para o Bayer Leverkusen. 31 milhões. Extremo bate recorde de vendas do Braga. 18 milhões. Central é a transferência mais cara do Vitória de Guimarães. Ainda a propósito dos dois principais clubes minhotos, ou pelo menos dos mais representativos, temos reforços a chegar. Guerreiros garantem Abel Ruiz e recuperam Bruno Wilson. Conquistadores recebem o Atará e reforçam Bs com Yuri Tavares e Sultan Biai. Temos connosco, como é habitual às sextas-feiras, o Pedro Brandão Correia, que nos vai então ajudar a ler as primeiras páginas e a analisá-las da revista de imprensa. Pedro, bom dia. Pedia-te então uma primeira opinião sobre as manchetes do Dias do Record e A Bola. Relembro, falam em Diego Sousa, enquanto as do Jogo em Tapsoba e em Francisco Trincão. Bom dia, Rui, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Estádio. Pronto, a questão do Diego Sousa para o Benfica vejo como mais uma opção para o ataque. Portanto, o Benfica, para aquela posição em específico, tinha 3 jogadores antes da saída do Raul de Tomás. Portanto, e agora vai buscar um terceiro jogador para compor o trio. Um jogador com características obviamente muito diferentes do Raul de Tomás, com mais presença da área, um jogador forte, um jogador de seleção portuguesa, como disseste. Acho
acho que é uma contratação, neste caso um empréstimo interessante da parte do Benfica. O jogador na China, pelo menos a ver pelos números, porque não tenho conhecimento mais do que isso, fez 10 jogos no clube chinês e marcou 3 golos, portanto não é que seja muito mau, mas é 30% mais ou menos de aproveitamento, mas também não são números por aí fora. Provavelmente o jogador não estaria muito bem adaptado, portanto é um retorno ao futebol português, é um jogador interessante. E também vai ser interessante ver como é que ele se adapta a um contexto como o do Benfica. Ele fez umas boas épocas no Braga, principalmente a última muito boa, e vamos ver como é que ele se adapta ao Benfica. De resto e no geral, as questões das vendas tanto do Trincão como do Tapsoba, e toda a forma como os clubes portugueses se estão a comportar no mercado, eu creio, e já disse anteriormente em anteriores revistas de imprensa, que o futebol português e cada clube dentro do futebol português à sua dimensão é procurar formar e procurar comprar barato para depois vender caro. Eu penso que a receita será sempre um pouco por aqui. Claro, cada clube à sua dimensão. O Benfica, por exemplo, hoje em dia, o comprar barato já é entre aspas, já pode ir comprar por valores um pouco astronómicos. Mas outros clubes, como o Vitória de Guimarães, o Sporting de Braga e depois clubes daí para baixo em termos financeiros, podem também recrutar no Campeonato Nacional de Séniores, que a meu ver tem excelentes talentos. Agora assisto a muitos jogos através do Canal 11 da Federação e vejo de facto que até o tipo de futebol mudou nesse campeonato e de facto acho que é uma abordagem interessante ao mercado, ir tentar recrutar aí, formar e depois vender para fora ao máximo valor possível, e dessa forma o futebol português pode ir ganhando alguma competitividade e principalmente, mais do que tudo, algum equilíbrio, se possível, interno dentro do campeonato nacional. No caso concreto de Francisco Trincão, que 31 milhões de euros e para o Futebol Clube Barcelona e encontrar-se-á cedido até a final da época ao Sporting de Braga, ou manter-se-á neste caso em Braga até a final da época, o Barcelona ao ir para o Barcelona, do Sporting Clube Braga para o Barcelona, é um salto bastante significativo. Rui, é notável. Eu só tenho algum receio, pronto, ele para já fica até o final da época, o que acho que é bom. Tenho algum receio, eu apesar de reconhecer muito talento ao Trincão e ao jogador, e mais do que o Barcelona reconhece esse talento, que é o mais importante, eu acho é que não estou a ver que ele tenha hipótese de chegar lá e pegar destaque, sinceramente. De forma que não sei até que ponto é que ele se manter no Braga, pelo menos mais uma época eventualmente, por empréstimo, não seria uma boa opção porque eu acho que é importante nestas idades, eu acho que é importante o jogador jogar sempre, ou jogar o máximo possível, e depois, pronto, já sair com outro estatuto e mais consolidado, porque repara, mesmo agora no Braga, ele joga muito, mas não joga também sempre. Portanto, vamos ver nesse aspecto. Agora é como dizes, é um salto enorme, é uma coisa que nunca vimos no futebol português, um jogador que não dos grandes saltar logo para o Barcelona é de facto notável e é prova de que toda a gente reconhece ali talento, de facto. Ora, em caminho inverso está Abel Ruiz, é um avançado da formação do Futebol Clube Barcelona, e que por 8 milhões de euros ingressará no Sporting Clube de Braga. Ora, o Diário Desportivo, o Jogo, fez uma infografia com as maiores vendas da história do Sporting Clube de Braga. Francisco Trincão, então, por 31 milhões de euros, bate todos os recordes. É sensivelmente o dobro da transferência seguinte, a de Pedro Neto para a Lazio. Pedro Neto, que recorde-se, é agora jogador do Wolverhampton, equipa que neste fim de semana poderá possibilitar ou testemunhar a estreia de Bruno Fernandes pelo Manchester United. Já lá iremos também, obviamente, Pedro. Então, dizíamos nós, Trincão 31 milhões de euros para o Barcelona, Pedro Neto 17 milhões para a Lazio, Rafa 16,8 milhões para o Benfica, Pizzi 13,5 milhões para o Atlético de Madrid, e então Francisco Trincão será jogador do Futebol Clube Barcelona, então a partir do final desta temporada.
é o dobro. Será isto quer dizer então que o mercado também aumentou, os valores aumentaram assim tão significativamente para, neste caso Francisco Trincão, valer o dobro, ou quase tanto, que com Pedro Neto e Rafa juntos, que era então, são os valores seguintes. Sim, Rui, eu creio que também a questão aqui em concreto, estamos a falar do Sporting de Braga, claro que em dimensões e realidades diferentes, mas tanto o Braga como o Benfica têm vindo a fazer ao longo dos últimos anos, a meu ver, um caminho de consolidação daquilo que são tanto projetos desportivos como projetos de clube, neste caso de SAD. O Braga tem agora um centro também de treinos e de formação de excelência, faz bom recrutamento, tanto a nível nacional como a nível internacional, em mercados acessíveis. O Braga está sempre atento àquilo que é a realidade da segunda liga, do campeonato até nacional de séniores e principalmente a nível das competições de júniores, etc. Nota-se que o Braga tem cuidado em observar esses mercados, e depois isso, juntamente com a saúde financeira que os clubes, claro, a dimensões diferentes têm neste momento, também faz com que, por exemplo, às tantas o Barcelona faz uma primeira proposta de 15 e o Braga diz que não, e depois vem o Manchester e faz de 20 e o Braga também diz que não, e obviamente no caso do Benfica é esta realidade, mas muito acima. Por exemplo, eu ouvi há tempos, creio que há uma semana, que penso que foi o próprio Nápoles que fez uma proposta de 60 milhões pelo Vinícius e o Benfica diz que não, ou seja, porque são clubes que neste momento já têm essa capacidade, e é isso que é importante que todos os clubes, se possível, têm a capacidade, que já estão mais estáveis, de negociar por cima também. Portanto, não tem só a ver com o valor do jogador, na minha opinião, embora o jogador tenha obviamente um excelente valor, principalmente um valor potencial, não é? Mas é também a capacidade que o clube consegue ter de resistir a propostas mais baixas, portanto, e depois só libertar o jogador já naquele valor em que acha que, pronto, que é mais interessante. Eu vejo mais por essa perspectiva, Rui. Ora, avançando então nesta revista de imprensa, regressamos aos temas de manchete no Diário Desportivo, A Bola e Record. Falamos então de Diego Sousa. Chega no Diário Desportivo A Bola há os contornos do negócio. Diego Sousa chega por empréstimo de 1 ano. Internacional Luso faz exames e assina hoje contrato. Verá o jogo com o Benfica na Luz. E agora então mais detalhes. Processo negocial entre Benfica e Shenzhen ficou concluído durante a tarde de ontem. Empréstimo será sem opção de compra, e portanto só depois, e mesmo não havendo opção, é que eventualmente o Benfica poderá avançar para a contratação do avançado brasileiro de 30 anos, obviamente mediante o rendimento que Diego Sousa tiver durante o próximo ano civil, porque é disso que se trata. Não será até a final da época, será então até janeiro de 2021. Era aguardado uma possibilidade como esta, Pedro. Diego Sousa estava lá na China, sem desprimor algum, para obviamente o internacional português. Bruno Lage falou, e agora recorde-se então essas declarações de Bruno Lage sobre o que poderia acontecer neste mercado de transferências. Disse então: eventualmente podemos ponderar uma entrada, mas temos de falar com o jogador. E se ele estiver disposto a vir correr por nós, porque jogar ele sabe, pode entrar na equipa. Nesta equipa não é fácil entrar, tem de correr muito. Pedro, estas declarações, quem diria, pareciam mais apropriadas a um extremo. Obviamente foi também num tom ligeiro estas declarações de Bruno Lage, mas deixando de ver também um certo perfil de jogador que o Benfica pretendia. Sim, Rui, olha, é exatamente isso. Eu estava a pensar que o Bruno Lage estava a falar do Pedrinho, do jogador do Corinthians, porque é um extremo, como disseste, um esquerdino que joga mais pelo lado direito. É um jogador que para a frente é fantástico, é um driblador nato, é daqueles jogadores abre-latas, ou seja, em jogos em que o Benfica esteja instalado, é um jogador que consegue, perante uma defesa muito cerrada, um jogador que consegue tirar um ou dois jogadores facilmente da frente, portanto, e encontrar
encontrar caminhos, mas para trás, a ideia que eu tenho dele é que para trás ele praticamente não corre. Portanto, eu estava convencidíssimo que o Bruno Lage estava a falar do Pedrinho, do e o Bruno Lage até assumiu, o Bruno Lage até assumiu que não era Pedrinho. Pronto, então nesse caso eu não ouvi essa parte, mas quando ouvi a parte que eu ouvi, eu pensava que ele estava a falar do Pedrinho, porque encaixava muito nessas características. Pronto, o Diego Sousa, a questão do correr tem a ver também com a motivação que o jogador tenha neste momento. O que é que se passou na China, não sei, é como te digo, 10 jogos, 3 golos, não é um grande pecúlio, mas também pronto, são os primeiros 10 jogos provavelmente que fez lá. E em face da própria equipa em que estava, né? Também não é propriamente das mais fortes da Liga Chinesa. Sim, isso também. Pronto, vamos ver em que estado é que o jogador vem, tanto a nível de motivação como também a nível físico. O jogador de facto capacidade tem, isso já demonstrou. Vamos ver como é que ele encaixa ali e tem a concorrência do Seferovic e principalmente nesta altura do Vinícius, e não é de facto fácil tirar o lugar, principalmente ao Vinícius nesta altura, porque está de facto a consolidar-se na equipa e a encaixar muito bem naquilo que o Bruno Lage quer. Vamos ver. Agora acho que vamos ter um dia longo hoje em termos de mercado de transferências, pelo que me parece. Exatamente, é o que se prevê então, e também obviamente Diego Sousa é chamada de primeira página no Diário Desportivo O Jogo. Diego Sousa está quase avançado, está em Lisboa para acertar cedência aos encarnados. Lage admite reforço, se estiver disposto por correr por nós. E então é esta a chamada do Diário Desportivo O Jogo para a atualidade do Benfica. Ora, a atualidade do Sporting fica marcada então pela consumação dessa transferência. Bruno Fernandes é agora, desde ontem, jogador do Manchester United. Pedro, este era o desfecho aguardado, né, desta novela. Na altura, na época passada, falou-se mais do Tottenham, houve até uma proposta formal, mas era como alguém dizia, mais tarde ou mais cedo iria sair. Aliás, Jorge Mendes chegou a dizer isso mesmo, não sendo ele o agente do jogador, que se não saísse nesta janela de transferências, sairia certamente na próxima. Sim, Rui, o Bruno já tinha e tem um talento maior do que a nossa liga permite albergar. É de facto um jogador de top a nível mundial para mim, já nesta altura. Aliás, basta ver os números que ele conseguiu a época passada com médio, os números que já estava a conseguir esta época, mesmo o Sporting não estando bem, como já não estava também a época passada. Os números dele são fantásticos, e estamos apenas a falar de números. Se o virmos jogar em campo, isso ainda toma outra dimensão. Eu penso que ele vai para um clube à dimensão dele, vai para uma liga à dimensão do talento dele. Eu nunca se falou muito disso, mas eu imaginava mais no Liverpool, sou honesto, tinha essa ideia, que acho que ele encaixava ali perfeito no meio campo do Liverpool. No caso do Manchester United, ele vai para um grande clube, mas vai também para um clube que passa uma fase um pouco tremida, digamos assim, não tanto como ao Sporting, obviamente, mas passa também por uma fase em que necessita, penso eu, de alguma reconstrução também a nível daquilo que é o projeto do Manchester United. De qualquer das formas, é um enorme de Inglaterra, é um histórico mundial, e eu espero ver muitas vezes o Bruno a ser feliz em Manchester e a fazer-nos a todos orgulhosos como portugueses. O Bernardo Silva já faz esse papel, a Armada no Wolverhampton também faz esse papel, temos o Mourinho no Tottenham. Deixa-me que te diga facto, que este fim de semana... Os jogadores e os treinadores portugueses são o melhor que temos no nosso futebol. Deixa-me que te diga então que este fim de semana, e também principalmente aos nossos ouvintes, porque tu certamente já saberás, este fim de semana há então esse encontro entre Manchester United e o Wolverhampton. Bruno Fernandes poderá inclusivamente estrear-se, então um encontro duplamente aguardado, e refira-se que os clubes repartem a classificação. Aliás, os três principais clubes que têm jogadores portugueses, a exceção será neste caso o Manchester City. Falamos de Manchester United, Tottenham e o Wolverhampton, têm todos 34 pontos, estão então os três
a 6 pontos do quarto lugar, o tal que dá o último a dar acesso à Liga dos Campeões. E agora, obviamente, Manchester United e Tottenham são candidatos crónicos a esse lugar, a esse objetivo. Essa é inclusivamente uma das cláusulas variáveis da transferência de Bruno Fernandes do Sporting para o Manchester United, é o apuramento dos Red Devils para a Liga dos Campeões. Mas dizíamos nós que Manchester United, Tottenham, a equipa dirigida por José Mourinho, que agora conta com Gedson Fernandes nas suas fileiras, e o Wolverhampton tem 34 pontos, estão a 6 do Chelsea, que é então o quarto classificado, e portanto há expectativas redobradas e atenções redobradas neste fim de semana da Premier League para esse duelo entre os Red Devils e os Lobos de Birmingham, ou dos arredores de Birmingham. Ora, continuando com esta revista de imprensa e as chamadas de primeira página, em A Bola acaba por ser manchete repartida, e tudo começou com Ronaldo. Bruno Fernandes foi oficializado no Manchester United e falou da ligação ao novo clube. Essa manchete repartida traz então uma fotografia de Bruno Fernandes ao lado do treinador do clube, Ole Gunnar Solskjaer, que é neste momento até também um técnico contestado e que vê Bruno Fernandes como uma lufada de ar fresco. Era inevitável também, é chamada de primeira página no Diário Desportivo Record, mercado a ferver, pode estrear-se amanhã com o Wolves. Bruno Fernandes, apresentado no United. Também essas chamadas de primeira página para aquela que foi a manchete em O Jogo. Francisco Trincão no Barcelona por 31 milhões de euros, fica até a final da época. Bruno Wilson de regresso. Também Tapsoba no Bayern rende mais de 20 milhões. Mateus Mascarenhas cedido pelo Fluminense. Quanto ao Vitória de Guimarães. Ora, na atualidade do Sporting, Taremi negociado é a chamada de primeira página no Record. E então concorrência do Bordeaux pelo jogador do Rio Ave. Também Taremi é chamada de primeira página em A Bola. Esforço final por Taremi, contra relógio pelo avançado do Rio Ave. Entretanto, também Luís Felipe, o ponta de lança que levou cuja lesão levou então a esta tentativa de contratação de Taremi, já foi operado, enfrenta 6 meses de recuperação. Pedro, a situação aqui, vamos primeiro regressar então a Bruno Fernandes. O que é que tu achas que se pode esperar de Bruno Fernandes no United em termos pelo menos de expectativas, porque certamente quem investe este montante num jogador como Bruno Fernandes certamente será certamente para jogar de início e assumir ao fim e ao cabo a organização do jogo, neste caso repartida certamente com Paul Pogba. Rui, se não houver nada de extraordinário pela negativa, como lesões e coisas desse género, eu creio que a relativamente breve trecho o Bruno Fernandes vai se impor na equipa e provavelmente já durante a próxima época será um dos principais dos jogadores do Manchester sem grandes dificuldades. Volto a ressalvar, obviamente, se acontecer alguma lesão aí as coisas mudam de figura. Por outro lado, como já disse anteriormente, ele entra num clube que também não passa por uma situação muito boa, tendo em conta o histórico recente. Eu acho normal, tendo em conta que saiu o Sir Alex Ferguson e desde então, tirando ali aquela fase com o Mourinho em que as coisas estiveram mais equilibradas, o clube tem estado sempre em oscilação. O que volto a referir, parece-me normal, tendo em conta aquilo que foi o longo reino de Alex Ferguson e aquilo que conseguiu para o clube. Agora acho que o Bruno Fernandes vai acabar por encaixar, vai levar eventualmente aqui alguns meses de adaptação. Esta época será essencialmente boa para isso, para se ir adaptando, para ir entrando, e depois também há a perspectiva do Manchester vender o Pogba, que fala-se muito disso, e eu creio que aí o Bruno vai pegar destaque
Saka no meio campo e eventualmente jogar ali a dois com o Matic várias vezes, ali na casa de máquinas, não é? Usando uma expressão do Luís Freitas Lobo, naquela casa de máquinas no meio campo será ali Bruno Fernandes e Matic, e vai ser muito interessante vê-los a jogar ali. Ora, avançando e abrindo ou folheando o jornal A Bola, um trabalho do jornalista Rui Baioneta, que retrata então a ida, o amor que Bruno Fernandes tem pelo Manchester United. Disse então como CR7 despertou um lindo caso de amor, Rui Baioneta apurou também a forma como estão expressas essas variáveis do seu contrato. Ora, cada 5 jogos valem 1 milhão. São os objetivos no contrato de transferências de Bruno Fernandes. Lembre-se, essa transferência poderá chegar aos 80 milhões de euros. Então, segundo a Bola apurou, a forma como o Sporting e o Manchester United acertaram o acordo, o valor a pagar inicialmente pronto, ficou desde logo estabelecido entre as partes, são então esses 55 milhões de euros, para então chegar aos 80 milhões de euros, e isso é que motivou alguma discussão. Esses ficaram assim acertados: por cada 5 jogos que Bruno Fernandes participe, no total de 25, o Manchester United paga 1 milhão, o que no total prefaz 5 milhões de euros. A estes 5 milhões de euros juntam-se mais 5 caso o Manchester United se qualifique para a Champions, nem que seja uma só vez nas próximas 5 temporadas, e mais 5 milhões de cada vez, no máximo de 3, que Bruno Fernandes nas próximas 5 épocas consiga estar entre os 3 melhores jogadores da Premier League ou da Bola de Ouro. Portanto, estas são as principais, as variáveis desse negócio entre Manchester United e Sporting. Ora então, houve também, entretanto, declarações do treinador dos Red Devils, Solskjaer, sobre Bruno Fernandes. Diz que é um ser humano fantástico, e esse foi o título dado por A Bola. E diz então Solskjaer que acompanhámos o Bruno durante muitos meses e todos ficámos tremendamente impressionados com os seus atributos e o que ele pode trazer à equipa. Mais importante ainda, é um ser humano fantástico e com uma grande personalidade. As suas qualidades de liderança são claras para todos. Quanto então às capacidades do português, o treinador norueguês dos Red Devils mostrou, obviamente, estar bem informado a seu respeito. Os golos e as assistências de Bruno Fernandes falam por si. Será uma adição fantástica à nossa equipa e ajudará a dar-nos um passo em frente na segunda parte da época. As férias de inverno chegam numa altura perfeita para integrarmos o Bruno e ele poder conhecer os seus companheiros de equipa. Foram então estas as palavras de Solskjaer, que, lembra-se, poderá contar já com Bruno Fernandes para esse muito aguardado encontro com o Wolverhampton. Pedro, certamente irás seguir este encontro. Seguramente, vou tentar seguramente seguir. Em relação ao valor da transferência do Bruno, e tem havido muitos comentários a nível das redes sociais e em Portugal no geral, eu acho que o Sporting fez o melhor encaixe possível dadas as circunstâncias. Repara, no fundo ele vai por cerca do dobro do que o Trincão vai para o Barcelona, e o Bruno é um jogador já estabelecido no mercado, já com um nome mais forte, já jogador regular na seleção principal portuguesa. Portanto é um jogador neste momento já com um portfólio de experiências até a nível internacional muito diferente do Trincão, mas ainda assim vai para um valor que é cerca do dobro de mais os objetivos. Eu creio que é uma boa venda, tendo em conta as circunstâncias em que está o clube onde o Bruno estava, que é o Sporting, e das dificuldades financeiras que se conhecem no Sporting e das dificuldades a vários níveis que se conhecem no Sporting. No Manchester United, dificuldades financeiras são as únicas que não tem neste momento.
Pois, o Manchester United, dificuldades financeiras, como tu dizes e bem, não tem, às vezes tem alguma dificuldade, é onde está a colocar o dinheiro, porque ao longo dos últimos anos, mais uma vez pós Alex Ferguson, houve ali muita patinagem no que diz respeito principalmente às transferências. Lembro-me, por exemplo, do caso do Alexis Sanchez, entre outros, em que as coisas não correram de facto. Eu acho que o clube perdeu de facto ali um pouco o rumo, e está a tentar encontrar o rumo. A contratação do Bruno acho que é inquestionável, é uma boa contratação, e é como te digo, os valores acho que foram os valores possíveis, foram bons valores, tendo em conta aquilo que são as condições do Sporting nesta altura, que ao contrário do Braga e ao contrário do Benfica, por exemplo, não tem hipótese de, digamos, entre aspas, falar grosso com os possíveis compradores, como podem falar o Braga e principalmente o Benfica nesta altura. Portanto, e aí as coisas ficam um pouco mais complicadas, porque as pessoas fazem muitas comparações com o João Félix, etc. E eu acho que não tem só a ver com o valor dos jogadores, tem a ver com também a situação dos clubes onde eles estão neste momento, creio eu, Rui. Ora, então, e depois há essas declarações, para quem não conhecia, Bruno Fernandes, a Talk Sports, uma rádio desportiva em Inglaterra, portanto uma congénere da Rádio Estádio, que então ouviu o treinador do Rio Ave, Carlos Carvalhal, a respeito de Bruno Fernandes. Lembre-se, Carlos Carvalhal já tem um trajeto interessante no futebol inglês, treinou o Sheffield Wednesday, também já teve a oportunidade de treinar na Premier League no Swansea, e disse então Carlos Carvalhal, comparou a Frank Lampard e afinal de contas Bruno Fernandes, e isso também disse Rio Ferdinand num vídeo publicado na rede social Twitter, que Bruno Fernandes até bateu o recorde goleador de Frank Lampard como médio mais concretizador a atuar na Europa, no mundo, mas pelo menos na Europa. E então há aqui também esse paralelismo. Vai jogar com o número 18, o 8 não está disponível, é de Juan Mata, e então vai jogar com o número 18, que era o número de Paul Scholes. Ora, a imprensa inglesa não deixou escapar isso, tanto tem os golos de Frank Lampard, ou neste caso equiparados a Frank Lampard, o número 18 de Paul Scholes, e as expectativas não podiam estar assim mais altas. Pedro? Sim, sem dúvida, vai dar um número com muito peso no clube, e é como disseste e bem, eles também já checaram os números dele e já viram que ele inclusive bateu o recorde do Frank Lampard. Portanto, obviamente, é juntar a isso também o valor da transferência, que para o Manchester United não é assim até tão avultada quanto isso, já tiveram outras transferências mais caras. Pronto, tudo isso obviamente vai ter algum peso que também a questão do histórico dos portugueses no clube, principalmente o Ronaldo, o Nani também de alguma forma, principalmente na primeira passagem, também vão ter algum peso nas expectativas geradas sobre o Bruno Fernandes, mas eu creio que vai acabar por correr tudo bem, mais jogo, menos jogo, mais semana, menos semana. Creio que o Bruno está de pedra e cal na equipa, primeiro, e depois a médio prazo vai ser um jogador marcante no clube, estou seguro disso, Rui. Ora, a propósito então da saída de Bruno Fernandes para o Manchester, o enviado especial do Diário Desportivo Record, Luís Mota, fez uma consulta a adeptos, falou inclusivamente com um vendedor de cascóis que fez para mim, teve para mim declarações bastante interessantes. As primeiras que eu vou dizer são diria banais, porque é o que se pede a quem joga no Manchester United. E sobre os jogadores, diz então, é um jogador aguerrido, vai ser bom para nós, vai ter sucesso aqui. E agora então continua, e essas declarações, quando jogam por este clube e ganham troféus, entram no coração dos adeptos. Agora vem o dado interessante desse vendedor de 62 anos, que apenas quis ser tratado por John, vencedor de cascóis. E diz então, os cascóis de Ronaldo ainda vendemos muito. É por isso que ainda continuamos aqui. Graças ao Ronaldo, Cantona, o Beckham também é muito popular. Quem não é popular é a família Glazer. Tiraram milhões de libras ao clube que nunca devolveram e os fãs estão contra eles. E portanto, lá está, é o tal problema
não é problema financeiro, porque mesmo então teria tirando milhões ao clube, e então este adepto referia-se que a essa tomada de posição maioritária no clube foi feita então através de um investimento com capitais do próprio clube, e isso parece que boa parte dos adeptos do Manchester United nunca perdoarão à família Glazer. Mas dizia então este vendedor também que Cristiano Ronaldo continua a vender. Não é, Pedro? Isto são declarações, diria, duplamente interessantes, não é? Sim, e prova de facto a excelente marca que o Ronaldo deixou lá, e agora o legado que deixa para quem venha a seguir, não é? E o Bruno Fernandes vai ter que também de alguma forma lidar com isso, não é? As expectativas ficam altas nesse sentido. Repara, o tempo que o Ronaldo já saiu do Manchester, entretanto teve uma carreira brilhante no Real Madrid, quase 10 anos, e as pessoas ainda se lembram dele, e não era um produto sequer das escolas, porque por exemplo o Beckham era um produto das escolas do Manchester United, o Cantona era um jogador marcante até pelo seu feitio, também pelo seu caráter, que era um jogador extravagante, genial a jogar, mas ao mesmo tempo também um pouco louco, entre aspas, fora do campo em si, e mesmo dentro do campo. E agora o Ronaldo ainda ter essa moral toda passados tantos anos é de facto notável, é de facto notável, e é agradável para nós, penso eu, como portugueses, termos gente lá fora tão bem reconhecida como é o caso do Ronaldo em Manchester. A questão da família Glazer e daquilo que são no fundo é o novo paradigma que vivemos no futebol, e que está de alguma forma a desvirtuar muitos clubes. Eu tenho algumas resistências ainda nesse aspecto. Acho que as coisas estão um bocadinho desreguladas, estão um bocadinho fora do controle, e vamos ver o que é que vai acontecer ao Manchester nos próximos anos, se vai conseguir de alguma forma arrepiar caminho e voltar a ser o Manchester dominador que foi, ou se vai ser um clube que vai andar ali híbrido e perdido, sem se encontrar, sem perceber bem qual é a sua identidade, porque para já está mais a caminhar nesse sentido. Vamos ver o que é que vai acontecer nos próximos tempos, Rui. Ora, passamos agora para outros assuntos referentes ao Futebol Clube do Porto nesta revista de imprensa. Começamos pelo Diário Desportivo O Jogo, sempre muito bem informado sobre tudo o que se passa no clube portista, e então Zé Luís fica e é reforço. Apesar dos rumores, o avançado não sai. Já treinou e pode ser opção com o Vitória de Setúbal. O mercado fecha hoje e só Boubacar ainda pode ser transferido. Otávio está de volta ao 11 no Bonfim. Relembra-se então o Futebol Clube do Porto defronta amanhã em Setúbal o Vitória Futebol Clube, cujo treinador Júlio Velásquez deu uma entrevista exclusiva ao Diário Desportivo Record, em que o destaque de primeira página vai para Bruno Fernandes. É um dos melhores do mundo, lamenta a perda para a Liga Portuguesa. São a entrevista nas páginas centrais do Diário Desportivo Record. Já lá iremos. Vamos agora na atualidade de portista. Ora, depois há uma chamada de primeira página no Diário Desportivo Record que traz um exclusivo. Pinto da Costa caça rato, ou neste momento está à caça de um rato na SAD. Então falou o presidente do Futebol Clube do Porto em exclusivo ao Diário Desportivo Record. Primeiro tenho de descobrir o papagaio mor do reino, e a história conta-se então em poucas palavras. O Jornal de Notícias veio noticiar há alguns dias o descontentamento existente, ou a existência de descontentamento na SAD portista, e isto no rescaldo então dessa final da Taça da Liga, que o Futebol Clube do Porto perdeu no último lance do encontro em Braga contra a equipa local. Ora então, declarações de Jorge Nuno Pinto da Costa em exclusivo ao Diário Desportivo Record, e passamos a ler.
temos de seguir a ordem dos processos. Em primeiro lugar, tenho de descobrir quem é o papagaio mor do reino. Depois, quem é o boi do Jamor. Só depois disso é que me vou preocupar em descobrir quem é o rato da direção. Ora, estas foram declarações sucintas, mas diretas, então, e diz então o jornalista Vítor Pinto, ou escreveu então o jornalista Vítor Pinto, ao que o nosso jornal apurou logo no domingo que se seguiu à final da Allianz Cup no Estádio Municipal de Braga. O próprio presidente do Futebol Clube do Porto entrou em contacto com o diretor do Jornal de Notícias, Domingos Andrade, no sentido de procurar esclarecer todos os contornos do caso, isto em conversa que foi ouvida por outras pessoas que se encontravam num jantar da cidade do Porto, ou num restaurante, perdão, da cidade do Porto, à hora de jantar. Ante a determinação do referido responsável editorial em manter o sigilo profissional, ocultando a divulgação da fonte, não foi possível a Pinto da Costa, pelo menos por essa via, identificar o elemento que deu voz a uma alegada divisão entre o núcleo dirigente do Futebol Clube do Porto, algo que poderá ser conseguido durante os próximos dias, num caso que parece inevitável, promete continuar a dar que falar. Ora, Pedro, como é que tu interpretas estes desenvolvimentos sobre tudo o que se passou durante a última semana e mormente após essa Taça da Liga que o Futebol Clube do Porto perdeu com o Sporting Braga? Olha, Rui, em primeiro lugar, acho que o Sérgio Conceição não é o problema, independentemente da derrota, neste caso, na final da Taça da Liga, mas o Porto chegou à final, independentemente das queixas sobre o estilo de futebol, a qualidade do futebol, etc., que eu compreendo e que eu aceito, obviamente, são as opiniões das pessoas, e que até até de alguma forma posso concordar, principalmente no que diz respeito à qualidade do futebol. Pronto, acho que o futebol do Porto neste momento não é muito criativo, é um futebol muito verticalizado, muito de agressão à baliza, está tudo certo, mas pouco criativo, e às vezes há jogos em que o Porto precisava de especular um pouco mais que o jogo, manter mais posse, de controlar um pouco mais o jogo, e de ter ali alguém, principalmente no meio campo. Eu creio que o Sérgio Conceição tentou isso com o Nakajima, que desse um pouco mais de criatividade, e que inventasse ali qualquer coisa mais dentro do meio campo. Acho que esse tipo de observações até de alguma forma concordo, mas voltando à realidade do Porto no geral, após aquelas declarações do Sérgio Conceição no final da Taça da Liga, eu creio que o que se passou a seguir revela que o que o Sérgio Conceição disse era verdade, portanto que há de facto ali problemas internos. Não me causa estranheza, porque eu até inclusive acho que o Sérgio Conceição tem disfarçado muito desses problemas internos, nomeadamente e principalmente com o campeonato que conseguiu ganhar, porque senão o Porto já estava sem ganhar um campeonato há muito, muito tempo, principalmente para aquilo que são os últimos 40 anos do clube. O Porto nos últimos cerca de 10 anos, estranhamente, a meu ver pelo menos, mudou muito daquilo que era o seu perfil de recrutamento. Portanto, o Porto era um clube que tinha às vezes jogadores pontualmente a sair, não tanto como o Sporting e não tanto como o Benfica tem neste momento, mas tinha jogadores aqui e ali a sair da sua formação, e depois compunha principalmente, e era aí que o clube era forte, compunha com recrutamento barato em mercados apetecíveis, principalmente na América do Sul, recrutamento barato, boa utilização desse recrutamento e depois vendas caras para o estrangeiro. Era isto que o Porto fazia e era um modelo de sucesso. Era um clube que era extremamente dominador a nível nacional e era bastante competitivo a nível internacional. Nos últimos anos, nos últimos quase cerca de 10 anos, principalmente ali pela altura do Lopetegui, o perfil de funcionamento da SAD do Porto mudou bastante. Agora há esta questão dos miúdos que estão a sair da equipa de sub-19, foi campeã o ano passado, e que são miúdos muito interessantes, o Baró, o Fábio Silva, o próprio Vitinha, que eu acho que também pode resolver eventualmente um pouco ali a questão no meio campo, no sentido de dar mais criatividade. O Porto agora volta a ter nessa parte
pronto, algumas possibilidades de explorar ali talento jovem, mas em termos da capacidade que tem agora de ir ao mercado, mesmo mercados mais acessíveis, nota-se claramente que há dificuldade. Repara, estamos a falar de Benfica, estamos a falar de Sporting até, estamos a falar de Vitória de Guimarães, Sporting de Braga, e o Porto não vai buscar ninguém. Portanto, voltando ao início, para mim, seguramente que a culpa não é do treinador, tem responsabilidades naturalmente, mas a culpa não é do treinador da situação atual do Porto, e creio que o Porto tem que de facto rapidamente arrepiar caminho, porque principalmente as questões que levaram ao bloqueio da UEFA em termos do fair play financeiro são questões que deviam a nível interno, obviamente, serem muito bem debatidas, tanto no seio da SAD, obviamente, e como até no seio do próprio clube. São questões que devem ser bem debatidas, porque são questões que não fazem sentido, tendo em conta aquilo que era o histórico do Porto, principalmente na década passada, ali, como volto a dizer, até o Lopetegui. O Porto de facto fazia encaixes astronómicos, tinha capacidade de investimento, era uma equipa que se regenerava, consoante ia perdendo jogadores e ia buscando outros, o que é a realidade do futebol português, passa sempre um pouco por aí. O Porto interpretava isso bem, e agora nestes últimos anos aquilo patinou completamente. Eu não sei ao certo o que é que se estará a passar, mas não é surpresa para mim, como te digo, que hajam problemas internos. Acho que tudo aquilo que vai acontecendo a nível da equipa de futebol é precisamente, no fundo, o vir à superfície desses problemas que estarão por baixo do iceberg, digamos assim, Rui. Ora, e é também sobre esses problemas, aparentemente, que fala António Oliveira, onde neste caso escreve. Ele assinou uma coluna de opinião no Diário Desportivo A Bola, sendo que a voz de António Oliveira é bastante avalizada. Ele é, além de ter sido grande jogador, também treinador do Futebol Clube do Porto, é um dos acionistas de referência, é o maior acionista individual da SAD do Futebol Clube do Porto, é também sempre um putativo candidato à presidência do clube. E ora, António Oliveira fez então um artigo de opinião no Diário Desportivo A Bola. O destaque dado em primeira página é: mudar é indispensável. Vamos ler agora então parte desse artigo. Vou pedindo também comentário ao Pedro. Disse então, e o título no interior é A Grande Crise. Escreveu então António Oliveira: há crises que potenciam crescimento e união, e há outras que criam destruição. O Futebol Clube do Porto está a passar a fase muito complexa, das mais difíceis da sua história recente. Perdem-se vestígios do património adquirido, extrema-se a divisão dos adeptos, e há factos que não auguram bons tempos. O hábito de vencer se deu lugar a 3 finais perdidas, apenas um campeonato nos últimos 6 anos, e com muito de Sérgio Conceição. Mudar é indispensável, mas antecipando rumos favoráveis. Nos últimos tempos assistimos a um constante enfraquecimento da equipa. Saíram grandes jogadores a custo zero e outros estão também na calha. O Futebol Clube do Porto nunca pode ser um clube em saldos, mas antes um espaço de valorização de ativos e sem voltar a cair no fair play financeiro negativo. Venderam-se grandes e jovens talentos e foram contratados jogadores valorizados artificialmente. Clube de fortes ligas beneficiaram dessas saídas antes de os jovens se afirmarem internacionalmente com as cores do nosso clube. Ora, começando por aqui, Pedro, há aqui um conjunto de referências de António Oliveira que já revelam o que está então na parte submersa desse iceberg. Sim, Rui, eu procuro seguir o programa onde o António Oliveira participa. É um comentador que eu respeito muito a opinião, e não tem a ver com estar ligado ao Futebol Clube do Porto ou não, porque ele fala muitas vezes com conhecimento de causa de problemas do futebol português, e é isso que a mim pessoalmente me interessa mais, é o futebol português no geral. Ele fala sobre problemas do futebol português com muita propriedade e faz sempre uma análise
muito concreta daquilo que são as realidades, daquilo que são as problemáticas que vão acontecendo a nível daquilo que é a Liga, daquilo que é a Federação, daquilo que é o posicionamento do futebol português num contexto mais global do futebol europeu e daquilo que estará para vir a nível das eventuais futuras ligas europeias. Portanto, ele tem sempre uma opinião que a meu ver, muito interessante acerca desses temas, e eu procuro seguir, procuro ouvi-lo com atenção. É obviamente uma pessoa no contexto do Porto e no contexto da SAD, que eu julgo que ele até ser um acionista com algum peso, é uma pessoa que obviamente que deve ser ouvida, obviamente que é a maneira dele olhar para o problema, é a perspectiva dele sobre o problema, mas acho que é uma pessoa que deve ser ouvida, e ele já várias vezes tem posto muito dedo na ferida, principalmente na questão do fair play financeiro. Ou seja, como é que o clube, neste caso a SAD, chegou a esta situação? Porque neste momento, repara, voltando ao mercado de transferências, o Porto está limitado, nota-se que o Porto está limitado porque não se vê qualquer tipo de ajuste. E ao mesmo tempo colocam-se muitas responsabilidades em cima do treinador. Eu acho que o treinador está a fazer um trabalho excelente com o material que tem, com os jogadores que tem. O Porto não tem, obviamente, um plantel péssimo, não tem, mas se olharmos para o plantel do Porto e para o plantel do Benfica, já vemos que o Benfica, principalmente do meio campo à frente, tem outras soluções que o Porto, a meu ver, não tem. E isso depois fará toda a diferença, e portanto é muito mais meritório o facto do Porto ainda assim conseguir ir competindo e conseguir ainda assim ir causando ali alguma moça naquilo que já começa a ser a hegemonia do Benfica, do que propriamente olhar para o Porto e dizer assim, não se consegue chegar lá. Ok, não se consegue chegar lá, mas é preciso ver também que ferramentas é que o Sérgio Conceição tem, e principalmente perceber porque é que se chegou a este ponto, porque é que o Porto mudou de alguma forma a sua política desportiva, que era uma política desportiva de sucesso. É isso que pelo menos eu não consigo entender. Obviamente que isso é um problema do Porto e um problema que os esportistas têm que discutir, mas é uma coisa que eu sinceramente não consigo entender. Havia um modelo de sucesso, a nível desportivo e financeiro também, e de repente tudo isso se desmoronou, tudo isso foi alterado. Eu creio que ali o ponto-chave é o Lopetegui, mas também aí tem que dizer, Rui, que deixaram que o Lopetegui tivesse mão nas contratações, ou seja, deixaram que de alguma forma o Lopetegui fosse quase um manager do clube, em vez de ser apenas um treinador. E depois as coisas, principalmente a partir daí, começaram a descambar grandemente. Já nos últimos anos, no pós-Vilas Boas, já aqueles campeonatos com o Vítor Pereira, aquilo já foi em esforço, mas nessa altura o Porto ainda tinha jogadores de outro perfil. Depois do Lopetegui para a frente, as coisas nunca, a meu ver, nunca mais acertaram caminho, e é como te disse na intervenção anterior, acho que o Sérgio Conceição até ajudou a disfarçar de alguma forma, com o bom trabalho que fez, a disfarçar as lacunas que o Porto tem, porque o Porto, apesar de tudo... Pedia-te então um comentário, este excerto que vou ler agora, e começo por então essa citação. Até à chegada de Sérgio Conceição, 7 treinadores em 7 anos é prova de instabilidade e incerteza, nunca de projetos alicerçados. De ano para ano, o plantel é cada vez mais fraco, impedindo o percurso ganhador nas provas europeias. Qual é a razão? Onde está a qualidade tradicional do scouting? E depois avança então António Oliveira. Se for verdade que os dirigentes tiveram grandes aumentos salariais e não se diversificam os agentes de jogadores a contratar, temos um paradoxo difícil de entender. O atual plantel não é forte. As contratações foram caras em função da valia demonstrada pelos jogadores. Alguns nem a suplentes aparecem e, entretanto, desperdiçam-se oportunidades de fazer mais valias com 1 ou 2 jogadores que está na hora de irem para clubes estrangeiros com mais posses. Sairão a custo zero se não houver diligência nos processos.
O Futebol Clube do Porto, na última dúzia de anos, foi o clube português que mais ganhou com transferências. Comparar Hulk, Falcão, Rames, Danilo e muitos outros para um plantel que só com a raça do treinador conseguiu o último título, é esperar por milagres, e no futebol nunca surgem. Só com profundas mudanças se pode reconstruir um Futebol Clube do Porto europeu. E termina então o artigo António Oliveira. Pedro, podemos dizer que isto são palavras raramente escutadas em adeptos ou em figuras com responsabilidade na história do clube. Sim, olha, como tu sabes, eu não tenho acesso ao conteúdo dos jornais, mas é de facto uma opinião interessantíssima, e até vou procurar depois conseguir ler a entrevista toda, porque pelos trechos que estás a apresentar é interessantíssimo para mim no ponto de vista de gestão desportiva, porque é o que me interessa, mais do que ser o Porto, o Benfica ou o Sporting, ou até que fosse o Leixões. Interessa-me a questão de gestão desportiva, e nesse aspecto tudo aquilo que o António Oliveira diz para mim é interessantíssimo. Obviamente que o Porto tem um regime presidencialista, tem um presidente que deu tudo ao clube, transformou o clube para um clube muito melhor, e eu acho que é da mais elementar justiça humana que os esportistas estejam extremamente gratos ao presidente. E eu não olho para as palavras do António Oliveira como uma crítica ao presidente, eu olho para as palavras do António Oliveira como uma crítica àquilo que é o estado do clube. E repara, o que ele diz é de alguma forma aquilo que eu estava a dizer na minha intervenção anterior, vai haver um pouco de encontro, creio eu. Havia um paradigma de funcionamento que estava bem, em que as coisas funcionavam bem, e de repente as coisas começaram a descambar, e aparentemente sem razão, não se consegue entender a razão. E isso que o António Oliveira diz em relação aos jogadores é uma coisa que eu muitas vezes reflito sobre isso. Eu, por exemplo, vejo o Porto meio campo para trás, ou seja, da posição de médio defensivo para trás, com jogadores que podem facilmente disputar lugares com os jogadores do Benfica ou com os jogadores do Sporting, portanto, jogadores de grande qualidade, mas depois no meio campo para a frente já não vejo tanto isso, tanto essa qualidade, e principalmente se comparares, se pensarmos no Hulk, se pensarmos no Falcão, se pensarmos no João Moutinho, no Lúcio Gonzalez, no Lisandro Lopes, no Jackson quando estava no Porto, e já para não ir mais para trás, para o Deco e para o Jardel e para o Maniche e para esses jogadores todos, o Porto tinha uma capacidade de recrutamento que era de facto notável e era de facto exemplar até para outros clubes, e de repente parece que tudo isso se perdeu. O presidente é o mesmo, creio que a administração da SAD em boa parte será a mesma, pelo menos não são figuras que eu conheça tão bem, mas porque não são tão visíveis como o presidente, mas creio que são mais ou menos as mesmas pessoas. Houve ali de facto mudanças na estrutura com a saída do Antero Henriques e com a saída, juntamente com o Antero Henriques, de pessoas ligadas à área do scouting, etc., que aí sim creio que a casa abanou um pouco, mas ainda assim ninguém é insubstituível, Rui, e se houver um projeto, como o António Oliveira estava a escrever, e bem a meu ver, se houver um projeto forte, se houver um projeto concreto, as pessoas entram e saem, e tem que se encontrar alguém que venha encaixar no mesmo perfil, quer dizer, não pode ser o fim do mundo. Se o Porto perdeu jogadores ao longo da história, marcantes como o Jardel, por exemplo, que fazia os gols que fazia e continuou a ganhar, não pode ser pela saída de um diretor desportivo mais importante que possa ser na estrutura, ou outras pessoas por muito competentes que possam ser na estrutura, não pode ser só por isso que o Porto descambe. Tem que haver aí qualquer coisa que tenha que ser eventualmente alterada e revista, não sei, mas é uma discussão interessante, e acho que é uma janela de oportunidade para o Porto discutir internamente os problemas que de facto já se começa a perceber que tem, não é? Eu creio que pronto, que vamos ter que aguardar para ver o que vai acontecer. E vamos ter a aguardar, falaremos certamente para a semana. Pedro, agradeço-te uma vez mais a tua participação na revista de imprensa da Rádio Estádio. Certamente que o Pedro voltará na próxima sexta-feira. Damos aqui então por concluída a revista de imprensa. Obrigado, um abraço.